Bom, queria começar a agradecer a Deus pela oportunidade que me concede para poder ceder algumas considerações nisso que marca o primeiro aniversário desde o desaparecimento físico do saudoso apóstolo Lázaro, como tenho conhecido a ele como o apóstolo do amor. Eu, quando estava a meditar nessas datas, nesses dias, parece até falei na igreja que alguma coisa relacionada a ele e que nos trouxe à tona de que antes de completarmos um ano desde que ele nos deixou. Tenho uma mensagem, uma passagem da Bíblia que queria só ler. Disse livro de João, São João, capítulo 1, o versículo é número 6. Diz que houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era Lázaro. Apóstolo Lázaro, para mim, ele é um pioneiro, é um dos grandes anciãos que essa cidade já conheceu. Apóstolo Lázaro é um caterpillar, posso dizer assim, aquele que desbrava a terra e depois os outros passam a seguir. É um homem que veio com uma missão, com um chamado, com uma visão clara. Uma das razões porque que eu me identifico bastante com o apóstolo Lázaro é por causa da sua originalidade. Existem muitos homens de Deus que a gente vê que estão a fazer, mas o apóstolo Lázaro tem uma originalidade inconfundível. Era um homem simples, era um homem visionário, dedicado à sua causa, era um homem, de uma maneira você podia lhe ver muito grande, mas ao mesmo tempo ele era um homem acessível. Era um homem que podia rir contigo, era um homem que podia te chamar a atenção, era um homem que sabia dividir os momentos. E se hoje olhamos para a ADI se confunde com a pessoa dele. Por quê? Porque a ADI, digamos, é fruto do seu trabalho. Primeira coisa, talvez, queria chamar a atenção, porque quero acreditar que muita gente venha ver esse vídeo daqui a anos futuros, é de perceber alguém que começou a pregar o Evangelho num período onde não era muito fácil pregar o Evangelho. O apóstolo Lázaro seguiu o chamado de Deus debaixo de todo tipo de adversidades, adversidade interna, adversidade governamental, adversidade política, adversidade financeiras, mas foi um homem que continuou, seguiu em frente naquilo que era o seu chamado. Por isso que para mim é um fazedor de história, é um pioneiro no verdadeiro sentido da palavra. Imagina alguém que está a pregar o Evangelho não se prega só, o Evangelho é gratuito, mas os meios não são gratuitos. Significa, para pregar o Evangelho requer um custo. De onde ele podia tirar o custo? De onde ele podia ter as finanças? Imagina, hoje temos pessoas que estão a fazer bacharel em teologia, estão a fazer licenciatura de teologia, mas não conseguem plantar 2, 3, 4, 5 igrejas. Mas agora repara um homem que talvez não tenha sentado na carteira para conseguir estudar a Bíblia como hoje a estudamos. E tem o Evangelho, levou esse Evangelho para o norte, espalhou aqui no centro e levou para o sul. E não parou aí. Podemos falar do Zimbábue, podemos falar de Malawi, onde a ADI hoje se encontra representada. Então, estamos a celebrar um ano do desaparecimento físico de um grande herói, de um pai na fé de multidões, de um pai, na verdade. Existem ministérios que estão aqui, que estavam a ser assessorados por ele. Então, eu tenho dito que o apóstolo Lázaro não foi apenas o apóstolo da ADI, mas foi o apóstolo do corpo de Cristo. Então, é uma grande bênção. A estatura, o impacto deste homem, apenas os anos que vêm é que poderão dizer, definir, na verdade, quem foi o apóstolo Lázaro. Quando falamos de apóstolo Lázaro, eu tive vários momentos. Eu quero louvar a Deus porque tive uma oportunidade de estar muito próximo dele
me amou como se fosse o seu próprio filho. Ele não via diferença em mim com alguém da ADI. Vou lhe contar talvez dois ou três episódios. O primeiro episódio que me marcou pessoalmente foi quando o apóstolo me ligou, ou me ligava, às 5 horas. Ele acaba de orar, então ele me liga. Então eu tenho o hábito, às vezes, de eu desligar ou de colocar o telefone no silêncio. Então, Madala liga, e eu estava a dormir, não atendi. Então, lá para as 8 por aí, eu vi a chamada, então retorno a ligação para ele. E ele me diz: João, está a dormir até essa hora? Você é pastor? Pastor dorme essa hora? E o que é isso que você está a fazer? Pastor, tem que acordar cedo, meu filho, tem que acordar cedo. Então, foi um episódio que aconteceu por 2 vezes. Imagina só, estamos a falar de apóstolo Lázaro. Tem quantos pastores debaixo dele? Repara como o ministério dele está estendido. Mas ele consegue, quer dizer, teve uma revelação, ter a paciência de ligar. Não fui eu que liguei, ele ligar para mim. Para me chamar a atenção. E depois de mandar vir comigo, me contou o que ele tinha sonhado, orou por mim. Isso não sai na câmara. Isso não está escrito no Facebook. Mas é uma experiência pessoal que eu tenho deste pai. A segunda experiência com o apóstolo Lázaro foi quando, em 2013, nós estávamos a celebrar a nossa conferência de 7 dias de glória. 7 dias de glória. Fizemos uma conferência de 7 dias que cada dia tínhamos um pregador. E o apóstolo Lázaro, eu conversei com ele e ele prometeu que estaria conosco no domingo. Na verdade, ele estaria a encerrar a conferência. Nessa conferência, tivemos vários homens de Deus que passaram por lá e pregaram. Quando chegou sexta-feira, eu ligo para ele, sábado, papá, há de vir. Ele disse: John, eu não sei se é de vir, porque tenho dores de coluna. Então, a coluna está a me ameaçar. Então, não sei. Eu disse: papá, você pode até vir, eu vou preparar uma cadeira, você pode pregar sentado. Ele disse: vamos ver. Por que essa experiência me marca? Me marca porque nós estávamos a celebrar, se a memória me falha, 7 anos. 7 anos da igreja, por aí. 7 anos ou 10 anos. Então, quando ele aparece, Madala chega, o apóstolo, e ele prega como fosse um jovem. Eu peguei cadeira, coloquei para ele sentar, ele disse: não preciso sentar. Parou e pregou na tenda, atrás do Morluz. Pregou. Algumas coisas que ele pregou foram proféticas, porque acabaram acontecendo mesmo. Falou de que as pessoas que te traem não são longe, são as pessoas que estão bem perto de ti. Estava lá um irmão que deu um testemunho, que foi livrado, foi liberto de droga, tudo mais. Madala levantou, disse: isso aqui é o verdadeiro evangelho. Mas Jonah, não se preocupe com isso, porque há pessoas, você pode fazer isso amanhã, as mesmas pessoas vão virar contra você. E foi exatamente a mesma pessoa que depois virou contra mim e tentou destruir a igreja. Muita gente hoje me chama de apóstolo. O meu pai na fé, pastor Tole, me consagrou a pastor em 2008. Em 2012, 2013, quando fizemos essa conferência, apóstolo Lázaro não falou comigo. Ele veio para pregar, ele veio para encerrar esta conferência. Quando ele encerra a conferência, o que acontece? No final, ele diz apóstolo Jonas. Eu pensei que falhou. Só que ele volta a repetir: apóstolo Jonas. Então, me pediu para eu ir à frente junto com minha esposa, e foi ali onde me consagrou como apóstolo. Então, eu não me intitulei de apóstolo. Não foi uma coisa que acontece quando Deus te dá um dom, Deus confirma no seu espírito, mas não pode ser você a orquestrar. Eu não convidei Madala para vir me consagrar como apóstolo. Eu não fiz convite para ninguém. Não foi uma coisa que ensaiamos, não. Ele veio pregar e ele trazia o azeite dele na bolsa, na pasta. Chegou a hora, tirou o azeite e me consagrou aí mesmo. A minha consagração ao ministério apostólico não fui eu que organizei. Eu digo que é Deus que organizou. Então, essa foi uma experiência que me marca. Se hoje me conhece como apóstolo Jonas, foi graças a esse grande homem que Deus usou.
A minha terceira experiência com o apóstolo Lázaro foi quando eu fiz Pegada das Lendas. Eu queria imortalizar, eu queria preservar essa história, eu queria... eu ouvi falar muito de apóstolo Mac, da Nova Aliança, mas não está aqui. E pouco sabemos sobre essa história. O que nós ouvimos é histórias soltas, aqui, ali, ali. Então Deus colocou no meu coração fazer um evento onde eu chamava homens de Deus para contar sua história. E um dos homens para abrir esse programa foi o apóstolo Lázaro, que Deus me falou para abrir. Era para fazer o quê? Era para trazer ele, antes de morrer, estar aqui para nos contar a história dele na primeira pessoa. Membros da direção-geral da DI que estão a acompanhar essa live sabem disso. Naquele dia, o apóstolo veio de Maputo e ele veio justamente para participar desse programa. Tivemos uma sentada lá em casa, na Pontageia, onde a direção estava a dizer que não é possível. Não era necessário que apóstolo fosse. Podíamos pedir um dos líderes da direção-geral, podia ler a história. Eu disse não. Se não é o apóstolo que vai estar, eu cancelo o programa. Tínhamos vendido bilhetes, tínhamos alugado a sala, todo o protocolo estava feito. Mas eu disse, se não for ele a ir, não há Pegada das Lendas. Porque Pegada das Lendas não é Pegada das Lendas da igreja, é Pegada das Lendas do apóstolo Lázaro. Meu irmão, quem estava lá ouviu. Muitas perguntas que eu tinha foram respondidas. Não só minhas, mas também de outros pastores que estavam presentes. Quer dizer, a simplicidade, a humildade, a organização, o protocolo, quer dizer, a maneira como tudo foi criado, foi organizado, mas ela ditou lágrimas. E aquilo foi um bom sinal. A vida dele é uma nossa forma de dizer, nós reconhecemos que o Senhor é um homem de Deus para esta cidade. São 3 experiências que acontece o que acontecer. Não é... Ninguém será capaz de tirar isso de mim. Bom, eu primeiro diria até para a própria igreja. Eu ia começar com a família DI que está a me acompanhar. A DI foi abençoado por ter este homem como pai. Os seus ensinamentos ele deixou. O homem se foi, mas o legado ficou. O que estamos a fazer com o legado deste homem? Este deve ser a reflexão de cada um de nós. O que a igreja está a fazer? Ou o que a igreja pode fazer para que o legado desse homem não seja ofuscado? Não existe nenhuma igreja de DI que você entra, que você não vê a marca do apóstolo Lázaro. A questão está aqui, não é apagar ele para surgir o outro. Não. A questão que está aqui é enaltecer a ele para empoderar o outro. Porque não haveria o outro se não fosse ele. Não. Então, e a história da ADI se confunde com a pessoa dele, se confunde com a família dele, se confunde com o sacrifício dele. Para as outras igrejas, vamos aprender. Tal como o apóstolo sempre nos ensinou, nos mostrou o caminho, agora vamos ver se aquilo que ensinou o apóstolo vai funcionar para a ADI agora que ele não está presente. Porque o maior teste de um líder não é quando ele está presente, é quando ele está ausente. Esse é o maior teste. E se existe alguma coisa que a gente pode fazer para os nossos líderes, não podemos esperar eles morrer para fazer. Vamos fazer enquanto ele está vivo. Para terminar, lições que eu aprendi do apóstolo Lázaro. O amor incondicional. Esse é pai de amor. A razão por que a direção não queria que eu fizesse Pegada das Lendas é porque havia surgido uns rumores a meu respeito. E o apóstolo disse não.
Apesar de tudo que Madala ouviu sobre mim, apóstolo Lázaro nunca me descartou. E eu conheço pessoas também que estão na ADI, que tinham abandonado, voltaram. Madala sempre os abraçou. Então, esse pai não tinha rancor. Registrar, te marquei. Apóstolo Lázaro não. Apóstolo Lázaro não tem problema, não importa quando está com os mais, ele ficava também mais. Quando estava com os menos, ele ficava também com menos. Então, por isso, às vezes, você ficava confuso. Esse Madala como? Ele sabia se equilibrar. Porque se fosse algum de nós, nem eu não poderia chegar perto dele. Por causa da dimensão, impacto histórico que isso tem. Eu já ouvi a história de um pastor, porque orávamos junto. Eu comecei a orar na praia com o apóstolo Lázaro. Apóstolo Lázaro, pastor Bonga, era time deles. Foram eles que me recrutaram para a oração na praia. Um dos pais que orava conosco disse que tinha uma ferida. Apóstolo Lázaro colocou a mão na ferida. Orou. Enquanto estava orando, tinha ferida que não sarava. Era uma chaga. Apóstolo colocou a mão para orar. Quando diz amém e tira as mãos, já não tinha ferida, tinha secado. Já ouvi a história desse homem a passar no dondo com o leão. Ele saiu todo a tremer e levantar a mão, dizer leão sair da estrada, leão sair da estrada. Não vamos falar aqui das pessoas. Quantos Lázaro existem lá fora? Quantas pessoas ele orou que não podiam conceber e conceberam? No dia do funeral do apóstolo, veio uma mãe testemunhar que sofreu um acidente. Madala que orou para ela para ressuscitar. Então, estamos diante de um grande homem. Eu tenho ensinado sempre que a unção não vai no céu. A unção fica. A unção não vai no céu, fica. Se ficou, ficou aonde? Lembra que a unção que estava sobre Moisés foi distribuído a 70 homens. E ainda Moisés continuou ungido. Hoje o apóstolo Lázaro não está aqui. Mas aquela graça que ele carregava está onde? Se a de ir brincar, essa graça vai cair sobre pessoas que nem estão ainda. É muito importante isso. É muito importante isso como igreja. O apóstolo Lázaro era um homem generoso. Dar. Não era mar morto. Eu conheço na primeira pessoa. Eu semeei bastante na vida dele, mas ele também já me abençoou várias vezes. Uma das coisas que não sai da memória, quando muitos sabem, fui convidado para pregar na primeira conferência dos jovens. Foi no Maputo, Albazine. Fui lá pregar. Passagem que me deu foi Madala, não foi igreja. Eu não fui dado passagem com a igreja. Tirou do bolso dele e me deu. Fui. Depois de pregar, eu a sair, os que estavam na igreja de Maputo sabem, não houve oferta de amor para mim. Madala tirou o dinheiro dele do bolso. Está aqui, John, faz passagem comigo. Eu era um pai que sabia dar. As coisas que o apóstolo tinha, ele não andava atrás. Não. As coisas que seguiam a ele. Era um homem generoso. Era um homem que sabia amar. Era um homem que sabia perdoar. E depois outra coisa, era um homem que sabia dar oportunidades. O apóstolo não lutava com o dom de ninguém. Eu já viajei com ele para em shopping, gondola. Quem me levou para ir a Maputo para pregar foi ele. Fui para Pemba. Fui a Pemba com Madala. Aqui, não falo aqui quantas vezes preguei nos encontros deles aqui. Eu sou criança. Madala nunca. Apóstolo Lázaro não reparava a questão de que esse é de que igreja, esse é de que igreja. Não, ele reparava dom. E ele sabia. E depois Madala, uma coisa que eu aprendo dele, era um aluno incansável. Apóstolo Lázaro era aluno incansável. Eu fazia seminário aqui de sustento pastoral. Primeira vez que fiz, não lhe convidei. Estava aqui na beira. Você mandou vir comigo. Por que não me convidou? Pensava, eu não preciso aprender. Não sei o que é. Não faz isso. Eu também sou pastor. Também quando há programa, tem que me incluir também. Quero estar. Quer dizer, quando você repara a pessoa que está a falar, não faz sentido. Porque alguns com 2, 3 igrejas, quer dizer, não, apóstolo Lázaro. Era um homem. Qual o seminário que se realizou na beira onde o apóstolo Lázaro não foi? É qual? Me diz.
Aqui na beira seminário, ele está aqui. Salvo se ele está fora da cidade, é outra coisa. Aqui, há de lhe encontrar à frente, com a Bíblia, caderno e caneta. Está a anotar. Ele não repara quem está a ensinar se é grande, é pequeno, se tem igreja grande, não tem. Ele não repara isso. Ele respeita dom. Essa é uma coisa que eu aprendo muito com ele. E ele era um homem que dava pessoas oportunidade. Fica aí. Seja submisso. Mas ela vai te dar oportunidade. Não dava oportunidade por causa de interesse. Não. Estava mais aí até para ajudar. Promovia jovens. Sabe, igreja, ADI já é uma igreja 50ª, né? Tem mais de 50 anos, não é isso? Sim, é uma igreja 50ª. Significa lá tem madoras lá. Mas ele não tem problema em levantar um John aí, em levantar um outro aí, e dar espaço. Ele sentado, não é tipo, essas coisas faz e ele está em casa dormindo. Não, ele sentado, escutar criança pequenino. Yes, aleluia. Chegar até me dar oferta, mas dar também tirar oferta de amor dar. Era o estilo daquele senhor. Por isso João disse aqui, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era, aqui era João, mas para nós aqui na beira, cujo nome era Lázaro. O nome dele, esse homem enviado por Deus. A cidade foi abençoada por receber uma lenda deste tamanho, o impacto, a história. E são tantas, você só se lembrar o dia quando fomos colocar o corpo para descansar, era um período de Covid. Até a polícia não conseguiu parar. Você não consegue parar a minha experiência com um homem. Não consegues parar. Podem fazer tudo, não é possível. Porque nós podemos discutir sobre teologia, mas nós não podemos discutir sobre experiência com Deus. A minha experiência com Deus. Você pode ter todas as linguagens, todos os termos bíblicos que você conhece. Mas quando chegar na parte da minha experiência, ei, meu amigo, aconteceu comigo. Esse é meu Deus. Então, muito pode se falar sobre o apostolado. E que Deus abençoe, que a vida do apóstolo continue a nos inspirar a fazer cada vez mais melhor, a lutarmos cada vez melhor e a dignificar. Que a visão que esse homem carregou durante todo esse tempo não caia no caminho, não mora no caminho, mas venha se tornar uma realidade. Hoje, o apóstolo Lázaro se juntou à nuvem de testemunhas. E ele hoje está a torcer por nós, está a torcer pela DI, está a torcer pela liderança, e ele está a acreditar que não. Combati o bom combate, terminei a carreira. A carreira dele que terminou, a ADI ainda continua. Um dos sinais de grande visionário é que o visionário pode morrer, mas a visão não morre. A visão vive mais além do visionário.